Olá pessoal, meu nome é Diclei Henrique, estamos aqui hoje para trabalhar na aula de número 26 com vocês, porém antes de nós entrarmos nos nossos assuntos de hoje, vamos relembrar vocês a necessidade de você fazer a sua tarefinha lá no Classroom, confirmando para que você possa obter a sua presença. O aluno que não tem acesso e está assistindo através da televisão, da TV, poderá fazer a atividade pegando no colégio, lá retirando no colégio e devolvendo posteriormente. Então, feito isso, nós vamos dar início à nossa aula apenas retomando aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, retomando a aula anterior que nós vimos lá. Nós estudamos na aula anterior a resistência e a primeira lei de Ohm. E daí no item seguinte, o condutor ôhmico e a unidade de medida da resistência, que era o Ohm, né? Nós precisamos aqui dar uma retomada na definição da primeira lei de Ohm. Vamos dar uma lida aqui então. A primeira lei de Ohm estabelece que a razão entre a DDP e a corrente elétrica de um condutor é igual à resistência elétrica desse condutor, cujo valor se mantém constante. Então, nós damos uma olhada aqui na razão entre U e I. U é a tensão, ou DTP, e I é a corrente. Então, U sobre I é igual a U1 divididos por I1, que é igual a U2 divididos por I2. Isso dá sempre uma constante, que é a resistência. Também aqui nós vamos ver que um condutor ôhmico é um condutor linear, né? É todo o material que obedece à primeira lei de Ohm. Isto é, ao ser submetido às variações de voltagem, DDP, varia proporcionalmente a corrente que o atravessa. Dispositivos que não apresentam valor de corrente elétrica proporcional a DDP são denominados de não ôhmicos. Então, os dispositivos, os materiais que se comportam de acordo com essa primeira lei de Ohm, mantendo constante a resistência, são chamados de condutores ôhmicos ou condutores lineares. Os materiais que não se comportam dessa forma são chamados de não ôhmicos. Vamos ver aqui, então, a fórmula aqui, matemática, da primeira lei de Ohm. Então, dá uma lida aqui. Se o condutor mantém constante a sua resistência, R, a primeira lei de Ohm pode ser escrita como U é igual a R vezes I. U é a tensão, R é a resistência e I é a corrente. Tá? Matematicamente, então, nós vimos que ele formulou isso lá por volta de 1826, 1827. A representação gráfica da primeira lei de Ohm, também nós pudemos verificar isso na aula anterior lá, né? Só dando um reforço aqui, que o R é sempre uma constante, né? E o R é exatamente a relação entre a tensão e a corrente elétrica, e ele se comporta como um gráfico de linear, né, crescente. Linear seria uma equação do primeiro grau. Tá? Então, nós vamos aqui ao nosso primeiro quiz da nossa aula de hoje. Vamos dar uma lida aqui. Assinale a alternativa completa de forma correta. Desculpa, assinale a alternativa que completa de forma correta a linha resultante do gráfico da primeira lei de Ohm. Letra A é uma reta linear que vem da equação de primeiro grau. Letra B é uma reta crescente representando uma equação de segundo grau. Vamos dar um tempinho e já voltamos.
Então, pessoal, voltando aqui na resolução do quiz, vou ler novamente, então. Assinale a alternativa que completa de forma correta a linha resultante do gráfico da primeira lei de Ohm. Item A. É uma reta linear que vem da equação de primeiro grau. Essa está correta, né? Item B é uma reta crescente, estaria correta até aqui. Só que aqui diz representando uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau seria uma curva, então essa está incorreta. Nós vamos passar aqui para o exercício que contém um gráfico. Esse gráfico aqui até apareceu nas aulas anteriores, na aula anterior, né, no caso. Então vamos ler aqui a questão antes. Assinale a alternativa correta que contém apenas representações de condutores ômicos do diagrama ao lado. Item A. Somente as linhas 1 e 2. Item B. Somente a linha 4. Item C. Somente as linhas 1 e 4. E item D. Somente as linhas 3 e 4. Vamos dar um tempinho e já voltamos para resolver.
Então, voltando aqui na resolução, vou ler novamente. Assinale a alternativa correta que contém apenas representações de condutores ômicos do diagrama ao lado. Item A, somente as linhas 1 e 2. Vamos ver aqui as linhas 1 e 2. A linha 1 é a verde, né? Aqui tem uma reta, que seria um condutor ômico, só que aí embaixo aqui é uma curva, não é ômico, porque está dizendo apenas representações ômicas, né? Na linha 2 aqui, ó, 2 é a vermelho escuro. Até aqui é a mesma coisa da anterior, né? Até aqui é ômico, só que aqui tem uma curva. Já está incorreta, então, né? Item A. No item B diz somente a linha 4. Vamos para a linha 4 aqui, ó. Essa linha aqui, em cor de rosa, essa é uma linha reta, então essa estaria correta. Só que está dizendo somente ela, não é somente ela, porque tem mais aqui, né? Ó, essa aqui é uma delas. Alternativa C, somente as linhas 1 e 4? A 1 não é, a 4 é. Então está errada. E a correta, então, é a letra D. Somente as linhas 3 e 4. Ó. São duas linhas retas, sempre retas, né? Não varia, né? Passando aqui, então, para o exercício de número 2, nós vamos dar uma lida, né? Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 kΩ quando ele é submetido a uma DDP de 200 volts. Então, diz aqui a alternativa A, 0,5 ampere, alternativa B, 0,2 amperes, alternativa C, 4 amperes, a D, 0,08 ampere e E, 1 amperes. Vamos dar um tempinho e já voltamos aí para resolver.
Pessoal, vamos voltar aqui na resolução desse exercício. Eu vou dar uma lida aqui novamente. Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 kΩ quando ele é submetido a uma DDP de 200 volts. Então, para fazer esse exercício, eu já até deixei no quadro esquematizado. Vamos ver aqui como é que nós fazemos, então? Então, eu coloquei aqui, né, os dados do problema lá, né? Resistência igual a 1 kΩ. Só lembrando, então, ou para quem não viu isso aqui, 1 kg é representado pela letra K, que vale 1000, né? 1K, tá? Também a tensão, o DDP, está dizendo lá que é 200 volts e está pedindo para calcular a intensidade da corrente elétrica. Nós vamos usar o esquema matemático da primeira lei de Ohm, né? Que a fórmula é URI, né? URI, fica mais fácil até de guardar, URI. Então, no lugar da letra U, vou pôr aqui que é 200. No lugar da letra R, né, tá dizendo que é 1 kΩ. Se é 1 kΩ, vamos colocar direto aqui, então, que é 1000. 1000, né? E está pedindo para calcular a corrente. Então, vamos deixar o símbolo da corrente ali, que é a nossa incógnita. O que nós precisamos fazer aqui? Aqui tem uma multiplicação no segundo membro da equação. Se aqui está multiplicando, nós vamos ter que passar esse 1000 para o lado oposto na operação inversa, que é a divisão. Então, nós vamos fazer assim, ó. Fazer assim, ó, para você entender bem, né? 200 divididos por 1000. Ó, só passei o 1000 para cá, para cá do igual, tá vendo? O 1000 estava multiplicando, ele passou a ser um divisor, dividindo aqui, né? Então, no caso, se eu fazendo aqui já, né, a divisão de 200 por 1000 aqui, fica a mesma coisa que 2 divididos por 10, vai dar 0,2. 0,2, que é igual a I, ou então, nós invertemos fazendo um giro assim, né, ó, fica aí, é igual a 0,2 amperes. Não esqueçam assim do símbolo, né, da corrente elétrica, que é o amperes. Então, essa é bem simples, né? A resposta aqui é alternativa B, né? 0,2 amperes. Então, aí nós vamos passar aqui para esse exercício. Esse exercício caiu na UNEB da Bahia. Vamos dar uma lida aqui. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será A8, B12, C16, D20 e E30. Vamos dar um tempinho então e já voltamos.
pessoal, voltando aqui na resolução do exercício, vou dar mais uma lida aqui, lembrando que ele caiu lá na UNEB da Bahia. Um resistor ômico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será de... Então, eu fiz o esquema aqui no quadro. No primeiro caso, né, quando a tensão for de 40 volts e a corrente for de 20 amperes, e depois, numa segunda situação, eu pus aqui ó, U2 e I2. Está pedindo para calcular a tensão quando a corrente passar a 4 amperes. Tá? Então, nós vamos usar aqui a fórmula da primeira lei de Ohm, né? O URI. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. A tensão, no lugar do U, vou pôr aqui 40. 40 é igual. Eu quero saber o valor da resistência, que eu não tenho, né? No enunciado do problema não diz a resistência. Então, diz que a corrente é de 20 amperes. Para eu saber a resistência, eu vou ter que fazer o esqueminha lá de isolar, né? O R aqui. Então, vai ficar assim, ó, 40 sobre 20, que é igual a R. Vamos pôr aqui que... por direto aqui, né? Que o R vai ser 2 ohms, certo? Então, achei aqui que o R é 2 ohms. Tá? Na segunda situação, estou pedindo a tensão quando a corrente passar para 4 amperes. Então, lembrando aqui que, no caso do resistor ômico, né, a resistência é sempre uma constante. Nós vimos lá, né? Como nós já achamos o valor do R aqui, que é 2 ohms, vou até escrever aqui, né, 2 ohms, eu vou só substituir aqui nesta equação. Tá? Vamos por aqui, ó. Eu estou pedindo a tensão, achei o R que é constante, né? E a corrente aqui é 4 amperes. Então, vamos ver aqui. Nesse caso, não precisa nem fazer nada, aqui é só multiplicar direto, né? Não precisa transferir para o outro membro. Vai dar 8, no caso agora é o volts, né? 8 volts. Tensão, então, no caso... quando a corrente passou para 4 amperes, diminuiu a corrente, né? Diminuiu a corrente, a tensão passou a 8 volts, certo? Então, pessoal, vamos dar aqui uma olhada na alternativa correta. Então, já de cara aqui já aparece a letra A, né? Que é a correta. Aqui 12, né? 16 e 20 e 30. Então, essa aqui é uma questão assim, bem tranquila, né? bem sossegada para fazer, que utiliza a primeira lei de Ohm duas vezes, né? Nós utilizamos 2 vezes, né? Para calcular aí, na segunda situação. Feito isso, então, nós vamos fazer aqui uma retomada da nossa aula de hoje. Né? Nós vimos aqui a primeira lei de Ohm, agora, num contexto assim, mais de recordando a aula anterior e aplicando a equação, aplicando matematicamente a primeira lei de Ohm. A resistência, a primeira lei de Ohm, né? Vimos também aqui a proporção, né, da primeira lei de Ohm, sendo que o R é uma constante. Em terceiro, nós vimos o condutor ômico. E, por último, a representação gráfica da lei de Ohm. Né? Então, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero reforçar aqui ainda a necessidade de você ir lá, né, assistir a nossa aula e fazer a atividade para que você possa ganhar a sua presença. Os alunos que não têm acesso ao aplicativo e estão assistindo às aulas pela TV, poderão retirar no colégio e posteriormente devolver, né, para a correção.
Então chegamos ao final, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.